Olá, oitavos anos! Hoje a gente vai estudar as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar no termo DST. DST significa doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo foi muito utilizado até o ano de 2016. Porém, a partir do ano de 2016, foi adotado um novo termo, IST, infecções sexualmente transmissíveis. Essa modificação ocorreu porque, mesmo quando uma pessoa ela está contaminada e não manifesta sintomas, ela pode transmitir uma infecção para outra. Então, as ISTs são infecções que são transmitidas por relação sexual desprotegida, em que a pessoa, mesmo sem manifestar sintomas, ela pode transmitir essa infecção para outra. Já o termo DST, ele ainda é utilizado até hoje, porém ele só é usado a partir do momento em que a pessoa começa a manifestar sintomas. Os agentes causadores das ISTs podem ser vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos, como os protozoários, por exemplo. As ISTs, elas podem ser transmitidas por qualquer tipo de sexo, seja ele oral, anal ou vaginal, desprotegido, ou seja, sem o preservativo, sem a camisinha. Também podem ser transmitidas da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou durante a amamentação. Por isso que é extremamente importante que a gestante faça o acompanhamento médico e os exames necessários para garantir a saúde dela e do bebê. As ISTs também podem ser transmitidas pelo contato de mucosas ou de pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. O que isso significa? Se a pessoa tem um machucadinho na pele e ela tiver contato com uma pessoa contaminada, com as secreções corporais da pessoa contaminada, ela também pode adquirir uma IST. A melhor forma de prevenção das ISTs é o uso do preservativo em todas as relações sexuais, ou seja, usar camisinha. Uma outra forma de prevenção também é evitar múltiplos parceiros sexuais, ter hábitos de higiene pessoal adequados e fazer exames regularmente. A primeira IST que nós vamos ver é a clamídia. A clamídia ela é uma infecção bacteriana provocada por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis. Nas mulheres, a maioria delas não vão apresentar sintomas. Cerca de 80% das mulheres elas não sentem nada, mesmo estando com essa infecção. Porém, caso elas apresentem sintomas, eles são corrimento vaginal amarelo e espesso, ou seja, grosso, dor abdominal, queimação ao urinar, dor durante o contato íntimo e perda de sangue entre os períodos menstruais. Para as mulheres grávidas, a situação pode ser mais complicada, porque a infecção pode levar ao parto prematuro, os bebês infectados podem desenvolver algumas complicações, como por exemplo pneumonia e conjuntivite, e em casos mais graves pode causar até a morte da criança. Já nos homens, os principais sintomas são coceiras na abertura do pênis, ardência urinar, dor e inchaço nos testículos e proctite, que é uma inflamação no ânus. O tratamento é feito à base de antibióticos. Já a sífilis também é uma infecção bacteriana causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. A sífilis ela pode se manifestar em 3 estágios. Os maiores sintomas vão ocorrer nas 2 primeiras fases, no estágio 1 e estágio 2, que é o período em que a doença é mais contagiosa. O terceiro estágio, ele pode não apresentar sintomas e por isso vai dar falsa impressão da cura da doença. Porém, só é possível a cura com o tratamento. Os sintomas da sífilis, eles variam de acordo com o estágio da doença. Por exemplo, na sífilis primária, é comum a ocorrência de feridas indolores no pênis, no ânus, na vulva ou na boca, que essas feridas, a tendência é que elas desapareçam. Porém, se não houver tratamento, essas feridas vão voltar e nos estágios mais graves da doença, que é a fase secundária e terciária. Essa imagem que vocês estão vendo da pessoa com a ferida na boca representa a sífilis primária. Já essa pessoa cheia de bolinhas no corpo todo representa a fase secundária, que é quando a doença se caracteriza por manchas rosadas que surgem na pele, na boca, no nariz, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés.
podendo haver algumas vezes também descamação intensa da pele. Isso já caracteriza uma fase mais grave da doença. E a sífilis terciária, ela vai aparecer em pessoas que não conseguiram combater espontaneamente a doença na fase secundária ou que não fizeram o tratamento adequado. Essa sífilis terciária, ela pode surgir de 2 a até mesmo 30 anos após o início da infecção. E os sintomas vão ser lesões na pele, lesões ósseas, lesões cardiovasculares e lesões neurológicas, que podem até mesmo levar à morte. Ou seja, a fase terciária é a mais grave de todas. O tratamento da sífilis, ele é feito à base de penicilina, que é um antibiótico. A gonorreia também é uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, que também é conhecida como gonococo. Os sintomas nas mulheres são um pouco diferentes dos homens. A grande maioria das mulheres não apresenta sintomas. Quando esses sintomas surgem, eles são necessidade urgente de urinar, dor ao urinar, secreção vaginal, dor durante a relação sexual, febre durante a gravidez ou na hora do parto. Já nos homens, a grande maioria deles apresenta sintomas, e esses sintomas eles vão aparecer entre 2 a 7 dias, quando a pessoa adquiriu a infecção. Esses sintomas são dor ao urinar, corrimento purulento. Esse corrimento ele pode ser branco, amarelo ou verde. O tratamento para a gonorreia ele é feito a partir de antibióticos, ou seja, vocês notaram que todas as doenças que são causadas por bactérias, a medicação utilizada é o antibiótico. Já a herpes genital é uma IST causada por um vírus chamado HSV, que é o vírus da herpes simples. Esse vírus não é o mesmo que atinge a herpes labial, por exemplo, nem a herpes de pele. Os principais sintomas são dor, coceira e pequenas feridas, que podem ocorrer logo que a pessoa é infectada. Essas feridas elas vão desaparecer após um tempo e a pessoa pode ficar nessa fase inativa do vírus durante um longo tempo, até mesmo anos. Lembrando que o vírus ele ainda vai continuar presente no corpo da pessoa, ele só está inativo. E geralmente ele volta a ser ativado quando a imunidade da pessoa cai. O tratamento para herpes genital ele é feito à base de aciclovir. Já o HPV é uma IST provocada por um vírus chamado papilomavírus humano, por isso o nome HPV. Na verdade, o nome da doença é condiloma acuminado, mas ela é conhecida como HPV por conta do seu agente causador, que é esse vírus. Na grande maioria das pessoas, o HPV ele não causa sintomas, porém, quando surgem sintomas, esses sintomas são verrugas genitais. Essas verrugas elas podem ser únicas ou elas podem ser múltiplas e elas são doloridas e coçam. O HPV ele requer uma atenção especial porque ele pode ser responsável pelo surgimento de câncer, como câncer de colo de útero nas mulheres. Então é muito importante que seja feito acompanhamento médico regularmente. O tratamento ele é feito de uso de pomadas na superfície dessas verrugas e também existe a vacina. Essa vacina ela é aplicada em meninos e meninas que geralmente ainda não iniciaram a vida sexual, porque quando a pessoa não iniciou a vida sexual, ela tem mais chances de ser imunizada contra esse vírus. Mas adultos também podem tomar essa vacina. Já a AIDS é uma doença que deriva de uma sigla em inglês e significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa doença ela é provocada por um vírus que é chamado de HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Uma pessoa que é soropositiva, ou seja, que ela tem a presença do vírus HIV no seu corpo, não significa que ela está com AIDS. A AIDS é o estágio mais avançado da presença desse vírus no corpo da pessoa. Antigamente, uma pessoa que recebia uma sentença de que estava com AIDS, muitas vezes ela já imaginava que aquilo era uma sentença de morte. Hoje em dia, com os avanços da medicina, a pessoa que ela é portadora do vírus HIV e toma a medicação corretamente, ela consegue ter uma vida praticamente normal
e não desenvolver esse vírus para que ele não chegue até o estágio da AIDS. A AIDS é o estágio mais avançado da doença, como eu falei para vocês, e esse vírus ele ataca as células de defesa do corpo da pessoa, ou seja, os glóbulos brancos. Quando as células de defesa são atacadas, a imunidade da pessoa cai. E aí, isso torna a pessoa mais fragilizada e mais suscetível a doenças que geralmente não são graves. Então, por exemplo, uma simples gripe para uma pessoa que está no estágio de AIDS, ela pode ser muito grave. Então, por isso que é muito importante que a pessoa que descobriu que é soropositiva faça o tratamento adequado para a AIDS, para não vir a desenvolver a AIDS. Em relação ao tratamento, eu acabei de falar para vocês, né? Apesar de não existir cura para a doença, existem medicamentos que são capazes de garantir uma boa qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante que a pessoa ela faça o tratamento adequado, ela tome a medicação de forma correta para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida. Já a tricomoníase é uma doença provocada por um protozoário chamado Trichomonas sp. Os principais sintomas da tricomoníase são dor e desconforto ao urinar, corrimento esverdeado ou amarelado com cheiro forte, no caso das mulheres, e corrimento branco e fluido, no caso dos homens. Também é comum a presença de vermelhidão na região genital. Vocês podem observar na imagem, né, a presença desse corrimento no canal feminino. O tratamento da tricomoníase é feito com o uso de antibióticos de acordo com a orientação médica. E para finalizar, a candidíase genital. Essa doença é provocada por um fungo chamado Candida albicans. Os sintomas são dor, coceira, ardor, inchaço, fissuras, corrimento na região genital, tanto masculina quanto feminina. No caso do homem, esses sintomas eles vêm acompanhados de vermelhidão e uma espécie de corrimento que lembra nata, além de aftas na região genital. O tratamento ele é feito à base de pomadas antifúngicas. A nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Uma boa semana a todos e até a próxima aula.